Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui de novo, né, para a gente discutir, né, a gente participar junto com a Glaucia aí desse mini curso sobre a história do feminismo. Ontem foi um sucesso, né, intenso, das 9 às 11, todo mundo participando, não vimos nem o tempo passar. Para mim foi muito bom. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Silvia, eu sou vereadora pelo mandato coletivo A Cidade é Sua, mandato coletivo eleito pelo PV, juntamente com o Pablo Carajol e o João Scarpa, que devem estar aqui também. E estamos lá na direção da Escola do Legislativo, né? Nós como diretores e o vereador Pedro Kawai como coordenador e um conselho formado por outros vereadores, funcionários, inclusive a Ana, que está aí nos ajudando. Obrigada, Ana, Érica, já desde já, sempre muito atentas aí. Acho que eu só queria passar, antes de passar para a Glaucia, né, continuar o curso, que semana que vem nós temos bastante palestras, né, tudo online, então dá para o pessoal participar aí. Segunda-feira, temos 2, protocolo de monitoramento e governança das águas no Brasil, das 9 às 11, e desafios da gestão de recursos hídricos no município, das 15 às 17. Então, segunda é um dia de 2 cursos, né? 2 palestras, uma de manhã, uma à tarde, por conta do Dia da Água. Aí, na terça-feira, no dia 23, nós temos o último ciclo de habitação social, né? Tendo em vista que o plano de habitação está para ser aprovado na Câmara, nós chamamos também um ciclo de debates de 3 encontros, e esse é o último. Então, habitação de interesse social das 14 às 16h30, na terça-feira, dia 23. Aí a gente tem na quarta dia 24, das 15 às 17, Rios Urbanos e Desenvolvimento Sustentável, então também na temática água, meio ambiente. E aí, no dia 25, o modelo social da deficiência, os 38 anos de atuação do Espaço Pipa pela garantia dos direitos, das 14 às 15h30. E do dia 29 ao dia 30, ciclo de palestras sobre a formação da artista do teatro no interior, das 15 às 17. Então, fiquem atentos, entrem no site da escola, façam as inscrições, que semana que vem tem semana inteirinha de palestras, cursos, e na próxima também tem alguns da formação do artista do teatro no interior, inclusive puxado aí pelo João Scarpa, que é do mandato coletivo também. Então, antes de passar a palavra para a Glaucia, eu queria de novo agradecer, desejar um bom curso para nós hoje. Eu não sei se a Rai está aí para dar um alô, eu acho que não, eu passei o link, acho que ela não visualizou, mas ela pode entrar depois. Estou aqui, ó, estou aqui. Qualquer coisa você faz o fechamento hoje, você vai poder ficar até mais tarde? Cancelei tudo que eu tinha hoje para ficar aqui até o final. Que honra! Porque ontem não deu para eu cancelar uma atividade que eu tinha, não tinha como, mas hoje eu cancelei toda a agenda para prestigiar esse curso, que está muito bom. Então tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o currículo da doutora Glaucia, depois você faz o fechamento junto comigo, se você quiser puxar o fechamento, fica bacana, tá? Então, doutora Glaucia Fracaro é graduada em História, mestre em História e doutora em História Social, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, foi coordenadora de Autonomia Econômica das Mulheres da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Em 2016, defendeu a tese Os Direitos das Mulheres, Organização Social e Legislação Trabalhista no Entreguerras Brasileiro. Em 2017, recebeu o Prêmio Mundos do Trabalho em Perspectiva Multidisciplinar da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, ABET. Vou ler de novo, porque pode ter pessoas aí que não entraram ontem, estão entrando só hoje. Estamos aí em 32, ontem chegou uma hora que teve 50 pessoas, mas vamos lá, eu acho que
muito proveitoso nessa quinta-feira estarmos aqui para discutir esse tema. Obrigada, Gláucia, Rai. Vamos lá. Vamos então. Muito obrigada, Silvia, obrigada, Rai, obrigada a todo mundo que proporcionou que fez o esforço para proporcionar esse nosso encontro. Os momentos de reflexão também são muito importantes para a gente poder se organizar politicamente, né? Então, só tenho que dar parabéns mesmo para a Escola do Legislativo e pelo esforço que o mandato da RAI fez da gente poder estar aqui juntas hoje, né? Então, já vamos, sem muitas introduções, direto para o nosso trabalho de hoje. Eu tinha prometido ontem que a gente ia fazer 3 coisas hoje. Hoje vai ser trabalhoso, tá? Hoje vai ser puxadinho. Primeira parte, nós vamos falar de teoria feminista. Na segunda parte, eu vou falar um pouco sobre como a história do feminismo é contada, porque a gente já começou um pouco falando disso ontem. E depois, no finalzinho, eu queria propor uma reflexão sobre políticas públicas para as mulheres, sobre a atuação política de mulheres hoje em dia, com uma palavrinha das pesquisas que a Deia, que é a nossa companheira aqui da Marcha Mundial das Mulheres, também tinha preparado para a gente hoje, tá? Então, hoje vai ser um pouco mais puxado que ontem, mas como eu vi que vocês estavam muito concentradas, eu acho que vai dar certo. Então, vamos começar. Vamos retomar um pouquinho o que eu falei ontem. A gente se dedicou ontem, na primeira parte do curso, mais a entender de onde vem ou como foi tratada a diferença entre homens e mulheres na sociedade, né? Quando que essa diferença começou a aparecer, quando que essa diferença se transformou em algo que organiza a sociedade. Porque tem diferença entre uma diferença que é só diferença e uma diferença que organiza as relações sociais. É evidentemente que nós somos pessoas únicas e muito especiais e muito incomparáveis, né? Mas muitas vezes aquilo que nos difere organiza a sociedade, como, por exemplo, as questões de gênero, né, das mulheres e dos homens, e como as questões também de raça, que organiza a forma como que a gente considera quem são sujeitos de direito, quem são pessoas que vão ter acesso a direitos sociais, quem são pessoas que vão ser cidadãs, quem são pessoas que a gente não vai considerar cidadãs. Tudo isso, então, passa, né, um conjunto de relações históricas e sociais que vão um pouco mais, um grau mais profundo do que só aquilo que a gente se identifica ou acha que é, né? Ou como aquilo que a gente ou como a gente se expressa na sociedade. Então, a gente trabalhou bastante essas reflexões ontem, historicamente, mostrei algumas filósofas que tinham pensado nisso, e hoje a gente vai ficar com a teoria feminista, tá? Ontem eu também fiz algumas propostas analíticas, eu não sei se vocês lembram, mas eu fiz uma proposta da gente poder ir um pouco além da ideia de que mulheres que fazem história são só as mulheres atípicas, excepcionais, né? Depois eu falei um pouco sobre como a outra proposta analítica que eu fiz foi de pensar o feminismo não só dentro da filosofia ou dentro daquelas pessoas, por meio daquelas pessoas que pensam o feminismo, mas pensar o feminismo e definir ele também a partir das lutas, e também buscar o feminismo em locais onde eles são menos, onde supostamente ele não foi reivindicado, como os movimentos mistos por direitos sociais, saúde, moradia, tudo isso. No fim, eu tentei fazer uma proposição que eu vou desenvolver mais hoje, do quanto que o feminismo ele é política, né? O feminismo é política. E, por ser política, ele é permeado por disputas. Então, vamos começar agora o nosso trabalho bem duro. Só um pouquinho que eu vou abrir aqui. Então, tem que primeiro projetar, depois colocar a tela cheia. Aqui eu já fiz essa recapitulação com vocês, né? Contar que nossa proposta aqui com esse curso é contar uma história das mulheres e delimitar essa história das mulheres
e delimitasse a história das mulheres a partir das lutas e das disputas colocadas pelo próprio feminismo, na experiência das mulheres, e estabelecer que a consciência da ação não está fora do feminismo. Ou seja, dizer que algo é ou não é feminista não cabe necessariamente a filosofia, né, ou as pensadoras sobre o feminismo. A consciência da ação, na nossa visão aqui, na que eu estou tentando convencer vocês, está na própria ação, se localiza na própria formação do movimento. Outro ponto que eu vou defender com vocês hoje é que os conceitos também têm história. Portanto, os conceitos eles não são respostas mágicas aos problemas que a gente tem no cotidiano. Pelo contrário, eles são frutos de disputas e dos conflitos diferentes que estão estabelecidos sobre as diferentes visões, sobre as diferentes leituras da emancipação das mulheres na sociedade. Então, eu vou desenvolver com vocês que o feminismo, diferente da ideia, isso vai ser um pouco polêmico, diferente da ideia da pluralidade, porque a pluralidade, a diferença, a gente já tem, ela já está estabelecida, né? A gente já tem diferentes sonhos de emancipação, mas para fazer uma história do feminismo que faça uma síntese de todas as leituras diferentes por emancipação, eu preciso estabelecer que o feminismo é um campo político e, como tal, ele é permeado por disputas, por sonhos diferentes de emancipação. Então, eu não vou tratar o feminismo como plural, os feminismos. Não vou. Eu vou tratar o feminismo como um campo político, recheado por disputas. Porque a gente tem essas disputas em outros campos também. No sindicalismo, a gente não fala sindicalismos, a gente tem várias visões sobre como que vai acontecer a emancipação da classe trabalhadora. Uma visão talvez mais ligada ao Estado, uma visão menos ligada ao Estado, né? Uma visão sobre a autonomia da classe trabalhadora, os anarquistas, etc., mas não necessariamente a gente fala em sindicalismos, né? Para falar da teoria feminista, eu vou... Deixa eu só consertar uma coisinha aqui. Deixa eu só consertar. Pronto. Agora podemos. Para falar da teoria feminista, eu vou falar de 4 conceitos. Mentira, 5, que eu já coloquei mais um. Que é patriarcado, gênero, relações sociais de sexo, interseccionalidade e essa coisa do decolonial, que é mais recente. Só que não se esqueçam, eu vou tratar os conceitos como se eles tivessem história, ou seja, como a partir dos conflitos que deram origem a eles, não como se eles fossem a resposta que a gente precisa para os nossos conflitos. Por que eu estou fazendo isso? Porque a ciência histórica, vamos dizer assim, ela é um pouco diferente das ciências sociais, sociologia, ciência política. E como que ela é diferente? A gente parte da sociedade para discutir o conceito, para discutir conceitos, e não dos conceitos para entender a sociedade. É um outro caminho mesmo de análise. Vou falar dos conflitos que criaram esses conceitos e vou falar de que cada um também tem uma função diferente. Não é uma disputa para ver qual que é o conceito mais certo, né? Eles têm origens diferentes e a gente usa eles para as coisas diferentes. Patriarcado. O patriarcado designa a formação social na qual o poder é dos homens. O patriarcado já foi criticado várias vezes por ser um conceito ahistórico. O que é um conceito ahistórico? É um conceito que não tem história, a da negação e que não tem história. Ou seja, que ele muda muito de sentido, quer dizer, que ele não muda muito de sentido, mas que ele estabelece a existência de uma hierarquia entre homens e mulheres de uma forma que ele não se importa muito com os tempos diferentes. Então, não importa se você está falando da Grécia Antiga, da África pré-colonial, não importa. O que importa é que você está falando da hierarquia de homens e mulheres. Isso foi a maior crítica dele. Mas ele é usado, no sentido atual, ele foi muito trabalhado por uma pensadora que se chama Kate Millett, que ela morreu até faz pouco tempo. Mas ele já foi usado por muitas outras autoras, como, por exemplo, a Carole Pateman,
que tentou fazer o quê? Ela fez uma coisa que eu achei muito interessante. Ela falou, existe um contrato sexual que a gente não assume na sociedade, né? Um contrato sexual que é que os homens são superiores às mulheres. E escreveu um livro sobre isso em 1988. O patriarcado, ele designa um sistema, não as relações sociais. Sabe? Ele está num outro nível de explicação. O patriarcado não é diferente de gênero, não é uma briga entre gênero ou relações sociais de sexo. Ele procura explicar outra coisa. Ele procura explicar um sistemão que durou por muitos e muitos tempos. Ele não está no nível das relações sociais, né? O objetivo dele não é explicar como eu me relaciono com as pessoas, como no nível dos sujeitos. Ele está no nível de sistema, tá? Gênero. Gênero parece fácil, mas é difícil, como diz a musiquinha. O gênero, ele foi tratado, ele nasceu para ser descritivo, de papel mesmo, até 1975, vamos dizer assim. Ele foi um conceito que surgiu da psicanálise, era um psicanalista que começou a usar isso nos seus textos antes de 1975, e aí ele dizia, olha, tem coisas que funcionam diferentes para homens e para mulheres. Como tem coisas que funcionam diferente para homens e para mulheres, eu vou chamar isso de gênero. Então, ele era usado no nível descritivo, que significa dizer o quê? Que descrevia papéis sociais. Não estava descrevendo mais nada além disso. Papéis sociais. Tem coisa que é de mulher, tem coisa que é de homem. Pronto. Ele foi usado numa acepção de sistema, para designar um sistema que era para ser mais ou menos parecido com o que o patriarcado funcionava, e ser mais histórico, e ficar mais e, ao mesmo tempo ser sistema e ao mesmo tempo ficar mais atento às relações sociais, pela Gayle Rubin, que foi uma mulher que começou a estudar o tráfico de mulheres. Ela falou assim, nossa, é impressionante como que o tráfico de pessoas, a venda de seres humanos, acabou com a escravidão, né? Sei lá, com o sistema de escravidão, mas não acabou para as mulheres, porque as mulheres continuam sendo traficadas para serviços sexuais e para exploração sexual em quase todos os países, do sul para o norte, enfim, aquelas coisas todas. Ela estudou isso e falou, bom, há uma questão de gênero no tráfico de pessoas, e essa questão de gênero mostra a existência de um sistema. Quem tentou mesmo botar isso para sistema e não para relações sociais, para explicar sistema e não só relações sociais, foi a Joy Scott. Ela escreveu um artigo no final dos anos 80, acho que foi em 1989, que chamava Gênero como categoria útil de análise. Ela dizia, eu vou escrever esse artigo porque eu tenho dois objetivos. O primeiro objetivo é criticar a função descritiva do gênero. Na minha visão, gênero não pode ter uma função descritiva. Ele não pode servir só para dizer o que é de mulher e o que é de homem na sociedade, né? Porque quando ele faz isso, ele normatiza. Na visão dela, ela acha que a ciência, como a ciência foi criada pelos burgueses no século XVIII na Europa, ela acha que a ciência ela tem uma função normativa, que é manter as relações sociais como elas estão. Então, ela tenta criticar a ciência, entende? A ciência no geral, não só a ciência histórica. E ela diz, a ciência normatiza. Quando a ciência, ao mesmo tempo que a ciência tenta explicar alguma coisa, ela vai lá e repõe essa hierarquia de novo. Então, para mudar isso, na visão da Joy Scott, era preciso entender que gênero é um elemento constitutivo das questões sociais, baseado nas diferenças percebidas entre os sexos, e, além de tudo, gente, essa frase é dela, está no artigo dela, ela diz, é uma forma primeira de significar as relações de poder. Vocês perceberam aqui o que ela diz? Não é classe, não é raça. Gênero é a forma primeira de significar as relações de poder. Isso está evidente. A gente pode até tentar passar por cima disso, mas isso está escrito no artigo dela. E ela diz, é um jeito de eu evitar que os conceitos normativos continuem ditando para as pessoas o que elas têm que ser ou fazer.
Agora eu vou ler um trechinho desse artigo dela, que é muito barra pesada. É muito barra pesada a teoria feminista, quase de um jeito que se torna inatingível. Esse artigo mesmo eu li umas 20 vezes na vida para chegar nessa síntese. E ela diz, gênero, como é que ela caracteriza gênero? Gênero são conceitos normativos que colocam em evidência interpretações do sentido dos símbolos que tentam limitar e conter as suas possibilidades metafóricas. Já é difícil de entender. Esses conceitos são expressos nas doutrinas religiosas, educativas, científicas, tá vendo? A pancada que ela quer dar é na ciência, principalmente, mas nas instituições de uma forma geral que repõem papel de gênero, política ou jurídica e tipicamente tomam a forma de uma oposição binária que afirma de forma categórica e sem equívoco aquilo que é o sentido do masculino e do feminino. Então, ela quer ir além, não se esqueçam disso, ela quer ir além do caráter descritivo, e para isso ela diz, uma forma de ir além do caráter descritivo do papel de gênero é dizendo que, indo além, dizendo que a gente tem que olhar para as coisas de uma forma não binária, para não normatizar. Porém, não existe, no mesmo período, outras pensadoras existiam. Só que no Brasil, o gênero entrou com tudo e quase sem crítica. Vocês percebem isso? A Eliane falou disso ontem. Gênero entrou assim, ó, de uma forma avassaladora, como se não... E se fizesse crítica ao gênero, é como se você fosse substancialmente um machista. Acontece que não existe só essa forma, como eu disse para vocês, para designar, para tratar das relações entre homens e mulheres da sociedade. Ao mesmo tempo, havia, dentro da sociologia francesa, duas expressões muito importantes de estudos como esse, fundamentais. A Danielle Kergoat, que é uma francesa típica, né? A atuação dela era na França, e a queridíssima Hélène Hirata, que ela é franco-japonesa brasileira. Ela vive numa conexão intelectual entre os dois países, entre França e Brasil. A trajetória da Helena sempre foi essa, desde os anos 70, dos 80, para ser mais sincera, né? Que eu não sei muito bem dos anos 70. A Danielle e a Helena, elas estipularam a seguinte questão. Elas estavam dentro do campo da esquerda, né? Principalmente dos estudos socialistas, e elas falaram assim, a gente precisa superar a ideia de que a dominação só reside na extração da mais-valia, um pouquinho que eu falei ontem. Elas falaram, existem outras formas de dominação, que não só a extração da mais-valia. Uma delas é aquele mundo dos cuidados, que a gente falou ontem. E aí elas resolveram se debruçar sobre isso intensamente e desenvolveram a noção de que, para falar da diferença entre homens e mulheres da sociedade, a gente tinha que falar em relações sociais de sexo, e especialmente numa coisa que elas também desenvolveram bem, que é o conceito de divisão sexual e social do trabalho. Vamos definir aqui. Implicava, na visão delas, transpor uma reflexão sobre a mulher para chegar a uma análise da realidade social que as mulheres vivem, mostrando que não há uma essência, uma feminilidade típica nossa, mas que aquilo que nos define é justamente a quantidade de tarefas de cuidado que a gente tem que desempenhar. As mulheres são um grupo social que é sobrecarregado com certo tipo de tarefas, designadas pela divisão social e sexual do trabalho, onde a necessidade de mostrar seu aspecto histórico e social, portanto, arbitrário e irreversível, reside. O que é arbitrário e irreversível? Elas dizem, essa forma de organizar as relações sociais, elas são constituídas historicamente, portanto, elas são passíveis de serem transformadas. Elas são uma coisa arbitrária, uma invenção. E isso, gente, apareceu no Brasil pela primeira vez nesse livrinho aqui, que não importa se vocês não verem a capa, que ele está perto de mim, que chama O Sexo do Trabalho. Foi a primeira vez que isso apareceu em língua portuguesa. Eu fiquei muito feliz de descobrir isso recentemente, então eu estou passando isso para vocês. Foi um livro que foi publicado no Brasil em 1986 e na França em 1984. 2 anos depois ele já estava traduzido. E a tradução dele se deve especialmente ao esforço de pessoas como Vera Soares, Betty Lobo,
uma série de mulheres que eram ligadas à formação a formação sindical das mulheres da CUT, e que ajudaram, as mulheres da CUT também, por sua vez, fizeram parte desse grande debate, grande síntese, em torno das relações sociais de sexo, que também era uma forma de explicar a diferença entre homens e mulheres na sociedade. É importante dizer que esse conceito chegou no Brasil nessa forma de síntese mesmo, que combinava o trabalho intelectual com a atuação de mulheres sindicais, com mulheres que tinham mesmo a vivência dessa dupla, tripla jornada e, além de tudo, a atuação política. Então, aqui, o Relações Sociais de Sexo, ele é isso, é síntese entre trabalho intelectual e trabalho político de base. O conceito de interseccionalidade, ele apareceu no nosso vocabulário mais recentemente. Ele apareceu no nosso vocabulário por conta, o que eu acho esquisito também, essa coisa recente, né? Mas por conta da publicação do livro Mulher, Raça e Classe, publicação não, reedição do livro Mulher, Raça e Classe, que é de 1983. Quer dizer, esse debate, gente, é mais antigo do que parece. Sabe, às vezes a gente tem a noção que tudo começa com a gente, né? Com a nossa geração, que a nossa geração descobriu uma série de coisas. Eita, não é bem assim, né? A própria Angela Davis já vinha tratando de questões entre raça, gênero e classe desde os anos 70 e transformou esse livro nos anos 80. Se a gente descobriu só em 2015, 2016, o problema é nosso, né? Tem que botar essas coisas no tempo. Só que o livro da Angela Davis, em que a gente tem que pensar bem, que é excelente, Mulher, Raça e Classe, ele tem duas coisas. Nenhuma vez a Angela Davis escreve o termo interseccionalidade, porque esse termo foi criado mais recentemente pela Kimberly Crenshaw. E o fato do termo não aparecer não quer dizer que as tensões entre raça, classe e gênero não apareçam no livro. Então, vocês tomem cuidado, porque a gente fica achando que porque o termo não aparece, a discussão não está. Cuidado com isso, nem sempre acontece. Sob pena da gente fazer isso com a Angela Davis, o que seria um erro histórico, político de morte. O livro Mulher, Raça e Classe, ele é muito mais conhecido por ser um livro em que a Angela Davis denuncia as mulheres brancas por não atentarem às questões raciais nos Estados Unidos. Mas será que é só isso que contém o livro? Será que é só briga? Será que o feminismo é exclusivamente constituído por polêmicas? Isso é um absurdo. As pessoas adoram definir o feminismo por polêmicas, como se a gente fosse uma eterna polêmica, uma eterna briga, uma eterna incapacidade de fazer síntese, sendo que é justamente o contrário. Nesse ano de 2021, o que aconteceu? Toda a esquerda, ou todo o grupo que está num campo político contrário ao Bolsonaro e suas políticas que têm causado muitos problemas para a sociedade brasileira, como, por exemplo, 3 mil mortes diárias, tem um campão político de esquerda assim constituído, né? na oposição a essa política, vamos dizer assim, autoritária e violenta. Sabe quem constituiu o consenso e construiu um movimento de consenso em torno disso, enquanto a esquerda, no geral, só faz gritar e criticar? As mulheres, no 8 de março unificado, que está acontecendo agora, inclusive. São vários eventos, são várias coisas que uma agenda, né, de luta e uma agenda de política que foi constituído no consenso entre grupos diversos, entre grupos completamente distintos, que conseguiram constituir síntese no âmbito da luta feminista. Enquanto a esquerda fica só dizendo que vai fazer, no geral, né? A esquerda no geral. Não, porque as mulheres também são de esquerda. Mas o movimento feminista conseguiu constituir síntese, entende? Conseguiu fazer o que vocês chamam de unidade. E aí? Né? Como é que a gente pode falar que o movimento feminista se baseia apenas em polêmicas? É justamente o contrário, né? Mas, enfim, vamos voltar para o consenso aqui, que é mais para o conceito, que é mais o nosso ponto de vista. O livro, então, enquanto todo mundo fala que o livro Mulher, Raça e Classe, ele é um livro para falar mal das feministas brancas, ele é um manifesto é um manifesto sobre o trabalho doméstico, que é uma pauta de consenso entre a gente.
E aí, no último capítulo, Angela Davis diz: um dos segredos mais bem guardados das sociedades capitalistas é a real possibilidade de transformação radical das tarefas domésticas. Ela passa o livro todo falando da família escrava, do quanto que as mulheres negras têm uma relação diferente com cuidado com as tarefas domésticas, o quanto que isso constitui a formação das relações sociais nos Estados Unidos. É impressionante. Portanto, mais recentemente, a gente tem duas intelectuais, como eu disse para vocês, a Kimberly Crenshaw e a Patricia Hill Collins. A Kimberly, deixa eu voltar aqui para a Kimberly primeiro. Ah, não, eu não falei muito dela, não. A Kimberly Crenshaw, quer que escreva o nome dela aí? Porque é muito difícil o nome dela. Ou vocês já conhecem? Alguém escreve para mim? Ou eu escrevo, então, peraí. Kimberly Crenshaw. Botei aí, tá? A Kimberly Crenshaw, ela botou esse assunto na rua porque, primeiro, a Kimberly é uma jurista. Ela é uma jurista e ela foi instada a isso, né, provocada a falar disso, inclusive do ponto de vista de como o ordenamento jurídico norte-americano se organiza. Porque tinha tido um processo seletivo, acho que foi na GM, agora não lembro, um processo seletivo na GM, e aí muitos homens negros foram contratados, muitas mulheres brancas foram contratadas, e as mulheres negras simplesmente não foram contratadas. E para denunciar essa discriminação no processo seletivo, as mulheres negras se organizaram e chamaram essa jurista, a Kimberly Crenshaw, para trabalhar as questões de direitos sociais dos Estados Unidos. Aí, quando ela foi olhar o ordenamento jurídico dos Estados Unidos, que é bem diferente do nosso, que, enfim, se constitui muito mais por prática jurídica do que por leis pré-determinadas, né? Mas, enfim, o que não quer dizer que elas não existam, mas é uma constituição diferente. Aí, quando elas foram tratar disso com a Kimberly, ela falou, olha, o ordenamento jurídico nos Estados Unidos, ele tem uma lei que proíbe discriminação de gênero e uma lei que proíbe discriminação de raça. Mas ele não tem uma lei que proíba a discriminação de raça e gênero. Mas porque os Estados Unidos funcionam de uma forma diferente juridicamente, né? E aí ela foi e fez um debate sobre isso com a sociedade, chamando atenção para isso, principalmente para o fato de que nem mesmo as mulheres negras que são mortas por violência policial aparecem no debate geral sobre violência policial. E ela voltou a falar disso, inclusive agora, recentemente, diante do Black Lives Matter, né? Ela voltou a insistir que muitas mulheres negras tinham sido assassinadas pelo Estado, pela polícia, e não tinham sido alvo de manifestações, né? Mas também a Patricia Hill Collins, ela assim, também diante do conceito de interseccionalidade, ela reivindica o fato de que a gente tem que tratar a liberdade como indivisível. A liberdade é indivisível de raça, gênero e classe. A liberdade tem que funcionar indivisivelmente, né? Não é liberdade se você tiver opressão de gênero. Não é liberdade se você tiver opressão disso ou daquilo, né? E aí ela situa o conceito historicamente também. Ela diz um pouco do que eu disse ontem para vocês, né? É preciso falar do sonho americano, que o sonho americano é baseado em raça, que o sonho americano de liberdade e de que qualquer um pode ganhar dinheiro e fazer sucesso nos Estados Unidos, isso só funciona para as pessoas brancas, porque nem mesmo as mulheres e as pessoas negras têm acesso a esse sonho americano, porque a desigualdade já está na base da sociedade, né? Então, ela chamou a atenção para isso num debate com a Patricia Hill Collins, né? E aí, a continuidade do debate da Patricia Hill Collins é de que é preciso pensar as mulheres negras como também entidades intelectuais, porque elas transformam o pensamento político de uma forma geral, né? A ideia do decolonial surgiu um pouco mais recente. Os debates que eu vi isso em torno do feminismo são só de 2014 para cá, principalmente no texto da Maria Lugones. Ela diz que era preciso pensar o decolonial porque a mulher europeia burguesa não era entendida como um complemento, mas como alguém que reproduzia a raça e capital aqui na América por conta dessa hierarquia colonial que tem aqui também, né, de que a América foi toda colonizada.
e por estar também essas mulheres atadas ao lar, ao serviço do homem branco europeu e burguês. Isso é o que a Maria Lugones fala, né? Mas o decolonial, ele é assim mesmo, eles pedem para tirar o S, para assinalar que não se pretende desfazer a colonização, mas sim chamar atenção para aquilo que é fruto da colonização, né? A intenção é sinalizar uma postura contínua de transgressão e intervenção e influência para denotar um caminho de luta contínua e construções alternativas ao modelo europeu colonizado aqui para a gente. E o objetivo é não reduzir raça, gênero e classe como se eles fossem a expressão da modernidade, como se isso fosse um problema que aconteceu só a partir do século XVIII, como eu estabeleci com vocês no começo, tá vendo? Isso é uma crítica àquela minha fala lá, que eu falei para vocês do imperialismo, etc. Elas querem dizer que isso é um problema anterior, que data da chegada dos europeus aqui. É uma outra visão sobre essa desigualdade que tenta considerar, né, o papel da colonização também nas relações de opressão. Tá? São vários os conceitos, eles têm história, né? Eles começam a surgir mais recentemente. Não à toa, eles começaram a surgir quando a América Latina começou a ter governos mais autônomos diante dos Estados Unidos e da Europa, né? Começou a ter uma postura mais autônoma, inclusive financeira, né? De independência do FMI, de independência de financeira mesmo desses países mais ricos, com a constituição do BRICS, por exemplo, né, que seria um banco internacional para sustentar os países pobres a partir de uma relação entre os países pobres, né, do sul global, e o decolonial surgiu nessa época aí, né? E o que nós vamos desenvolver hoje? Como eu disse para vocês, nós vamos desenvolver a ideia de que há muito mais no feminismo do que polêmicas. Nós não vamos reduzir o feminismo a polêmicas. E nós vamos tratar o feminismo como um campo político permeado por disputas. Ou seja, de que me adiantava aqui apresentar para vocês o que vocês adoram chamar de vertente do feminismo, se a gente não for, que eu apresentaria de uma forma enciclopédica, quase como um catálogo, para vocês optarem qual é o feminismo que mais se adequa a vocês. Política não é uma comida que você pede no restaurante. Política é uma disputa que você faz cotidianamente. Está aqui as vereadoras que não me deixam mentir, Rai e Silvia. Né? Política você faz todo santo dia. Política você não acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou ser eco-socialista contra Sabe, a política não se define primeiro pelo conceito, para depois você chegar lá na plenária, para depois você chegar lá e falar, hoje eu estou ecossocialista. Não, né? A política até o que é ecossocialista se define na prática, no fazer disso, na disputa que está colocada. Então, não adianta eu isolar o conceito da disputa, porque isso é de uma pureza intelectual que eu sou incapaz de ter e não traduz as relações sociais, né? Não traduz aquilo que a gente estabelece como sociedade, traduz uma ideia que está lá no campo das ideias mesmo, né? Tá na metafísica, não está na vida cotidiana das pessoas. E tá na vida cotidiana não precisa ser só estar na periferia ou só estar na vida... Está na vida cotidiana das relações sociais mesmo, né? Então, eu vou tratar o feminismo como síntese, como um campo político permeado por disputas. Eu vou tratar o feminismo negro, o feminismo sindicalista, sei lá como é que vocês gostam de chamar, como sonhos diferentes de emancipação e que produzem efeito a partir da disputa política que eles colocam. Eles produzem efeito, mesmo que eles não sejam feminismo hegemônico, entende? Eles produzem efeito. Vou mostrar isso. Como que é o movimento feminista? Como que essa história é contada? Essa história é contada como se fosse exclusivamente de caráter burguês, como se feministas fossem só as chiques, brancas e letradas, como se o feminismo fosse restrito a algumas pessoas, só algumas pessoas são feministas, só a Berta Lutz, só a Márcia Tiburi, só a Eliane Brum, só a não sei quem, né? Só restrito a algumas pessoas. Exercido por pessoas brancas, quase que exclusivamente, e um movimento que acontece por meio de ondas, isso quase um espasmo. Vem uma onda, pega tudo, transforma tudo e vai embora, né? É desse jeito. Só que no começo do século XX, ele tem uma história meio mais ampla do que só a luta pelo sufrágio. Porque isso acontece também. Quais são as ondas do feminismo?
a gente tem na cabeça, quem gosta mais do tema, 3 ondas. A primeira onda foi o sufrágio, a segunda onda foi do pessoal é político, do uso da pílula, da libertação sexual, e a terceira onda foi quando a gente se descobriu diversa, que a gente se descobriu que temos mulheres negras e lésbicas entre nós. Essa história, no fundo, ela concentra a ideia de que só é digno de ser uma história contada aquele movimento que foi hegemônico, aquele movimento que foi da maioria daquele período, daquele momento histórico, quando, na verdade, a gente tem outros sonhos de emancipação o tempo todo, que tensionam o feminismo como um campo político e conseguem e angariam transformações. Quer ver? Eu vou provar para vocês com documentos. Olha a história que é contada. No começo do século XX, a gente tem a fundação da Federação Brasileira do Progresso Feminino, que só lutava pelo sufrágio, e conquistou o sufrágio em 34. Então, quer dizer que o feminismo acabou depois de 34? Curiosamente, não. A gente tem, em 49, por exemplo, o primeiro encontro nacional feminista das mulheres intelectuais dentro da SBPC. Das antropólogas, das sociólogas. Em 1956, a gente tem a primeira Conferência Nacional das Mulheres Trabalhadoras, no âmbito do PCB. Em 1975, tem o Ano Internacional da Mulher, que foi decretado pela ONU, e foi a primeira vez que o 8 de março se internacionalizou, e o movimento pela anistia no Brasil. Em 1980, a gente tem aqueles encontros feministas, que aí já tem as mulheres sindicalistas e tudo no meio, que foi primeiro em Valinhos, gente da região. Não dá nem... Essa história ninguém conta, né? Que o primeiro encontro feminista foi em Valinhos. E em Betim, e que formaram comissões das mulheres e tal, dentro de centrais sindicais rural e urbana, que foi a fundação da Comissão Nacional da Mulher Trabalhadora na CUT e as comissões de mulher na CONTAG, né, nos outros movimentos de mulheres trabalhadoras. Então, só pelos fatos, eu aqui botei uma cronologia arbitrária, coisa que são muito conhecidas, que as militantes feministas sempre contam, e que, obviamente, eu poderia rechear essa cronologia com outras coisas. Mas aqui, só essa cronologia já mostra que você não tem uma corrente só imperando, né, nas conquistas ou nos feitos das feministas, né? A gente tem outras tantas questões que envolvem elas. No presente, como é que o feminismo apareceu? No presente, o feminismo apareceu mais recentemente, aí essas coisas vocês devem lembrar, como de trás para frente, né? A gente teve as greves no Chile sobre o trabalho de cuidados e a musiquinha, a performance O Violador És Tu, que até hoje a gente está fazendo nos 8 de março, ainda está muito forte dentro da nossa, né, Constituição, dentro da nossa mística feminista mesmo. E em 2018, a gente teve uma greve feminista na Espanha com 5 milhões de participantes, dizendo que se elas parassem de fazer as atividades produtivas e reprodutivas, o Brasil ia acabar. O Brasil não, né? A Espanha ia acabar, então elas chamaram a atenção para esse trabalho. Em 2016, na Polônia, 100 mil mulheres fizeram greves e atos públicos contra o fim dos direitos reprodutivos, contra o fato de que na Polônia elas tiveram o direito do aborto revogado, né? Em 2016, na Argentina, teve um grande movimento que foi o Nenhuma Menos, que explodiu por conta do assassinato da Lúcia Pérez, e esse movimento se espalhou pela América Latina inteiro. E mais recentemente ainda, a gente viu, durante a pandemia, um movimento de massa muito grande, que foi a conquista do aborto na Argentina, né? Então, vocês percebem que o movimento feminista está em eterna disputa sobre uma série de questões sobre aquilo que o constitui. Eu não posso chamar essa onda mais recente de onda pelo aborto, ou de onda pelo trabalho doméstico, ou de onda pelo feminismo negro, sabe? A gente só dá para entender o nosso momento histórico se a gente tratá-lo como síntese. E uma das coisas também recentes que tratou disso foi e tentou colocar uma espécie de situar toda essa discussão, foi o livro feito por 3 intelectuais muito importantes, né? A Nancy Fraser, a Cynthia Russa e a Titi Bhattacharya, que fizeram um feminismo para os 99%, que, na verdade, ele não é só a síntese do nosso momento histórico. Na verdade, ele é a síntese do nosso momento histórico, menos do que um trabalho intelectual.
porque ele mostra o quanto a crítica de um determinado grupo de feministas ao feminismo liberal, né? E trata isso também como se o feminismo liberal tivesse fora da gente, né? Como se o feminismo liberal tivesse na outra, não na gente. Como se o feminismo liberal não tivesse em todas as organizações, né? Mas, enfim, a gente pode falar mais disso depois. Como que essa história toda foi contada? Como eu disse para vocês, eu não vou ficar muito tempo nesses textos. Deixa eu só ver se eu estou me adiantando, falando demais hoje. Oi, até que não. Achei que já tinha passado das 10. No caso do Brasil, a gente tem, por exemplo, uma história que foi contada pelas mais ligadas vamos dizer assim, à universidade, ao pensamento social brasileiro, e elas contaram essa história como se a história do feminismo no Brasil fosse uma história de movimento de poucas pessoas, de caráter burguês, etc. E de pessoas brancas. A Branca Moreira Alves, que era uma professora da USP, num livro de 80, ela disse exatamente isso. Sendo a maioria das militantes de classe média ou alta, com ligações na esfera do poder, as feministas tinham acesso direto aos políticos através de seus contatos sociais. Aqui ela está se referindo basicamente à trajetória da Berta Lutz, que foi a feminista que mais chamou atenção dentro da organização da Federação Feminista pelo Progresso Feminino, e ela era muito chique, porque ela era filha do Adolfo Lutz, ela tinha um contato muito direto com os homens do parlamento, ela era a diretora do Museu Nacional, que está todo queimado, mas enfim, ela era parte disso tudo. E aí a Branca continua: o movimento sufragista carregou como peso morto a indiferença das massas das mulheres por seu destino político. A Branca vai lá e diz que as mulheres pobres não estavam nem aí pelo seu destino político. Se não fosse as ricas chamarem a atenção, o feminismo no Brasil não teria acontecido. Então ela chama essa indiferença de peso morto das trabalhadoras. E essa história perdura quase até os dias de hoje, né? Muita gente acha isso. Mas da onde vem esse embate, né? Da onde vem essa ideia? E por que essa ideia de que o feminismo é branco e de elite faz tanto sucesso no Brasil? Eu tenho uma resposta para isso. Esse não é um problema nosso, não deveria ser um problema nosso. Esse é um problema circunscrito aos problemas políticos dos Estados Unidos, que é muito diferente do que a gente teve aqui. A gente aqui, antes de eu entrar nisso, a gente aqui tem um imperioso que chama democracia racial. A democracia racial foi quase uma obrigação, inclusive do movimento negro, desde o começo do século XX. A ideia, a noção de que o Brasil não tem conflitos de raça, influencia quase todos os pensadores brasileiros até hoje, e quase todos os movimentos sociais até hoje. E aí a gente vê isso reproduzido à exaustão. Isso é o nosso problema de raça. A gente tem que tratar ele tal como ele é, não como ele é tratado nos Estados Unidos. A gente importou um problema que não é nosso no seu formato, porque ele é nosso da sua natureza. Nós temos um problema de raça, mas não é do mesmo formato que é o problema de raça nos Estados Unidos. Olha como é que é o problema de raça nos Estados Unidos, olha como a gente importou isso, achando que a gente tem... E, vou falar uma coisa para vocês. A própria Angela Davis disse isso numa palestra. Ela falou assim: eu acho muito incrível que vocês me reivindicam e não reivindicam Lélia Gonzalez, que passou a vida inteira denunciando a democracia racial. E ao invés de ler Lélia Gonzalez, que fez um debate sobre feminismo, raça e classe nos termos do Brasil, vocês vão lá e importam o meu debate, que é sobre o movimento feminista dos Estados Unidos, falando que o movimento feminista de vocês foi igual. E não foi. Olha só, nos Estados Unidos, tudo começou com a seguinte questão. Eu vou ser bem rápida nessa recuperação histórica. No século XIX, o próprio Frederick Douglass, que era um liberto que se transformou num grande abolicionista, que deu quase todas as bases sobre o abolicionismo nos Estados Unidos, ele escreveu assim: quando a verdadeira história da causa da anti-escravidão, ou seja, do abolicionismo, for escrito, as mulheres ocuparam um vasto espaço em suas páginas, porque a causa das pessoas escravizadas tem sido particularmente uma causa das mulheres. A que ele se referiu? Ele se referiu ao fato
de que lá nos Estados Unidos as coisas, como eu disse, são diferentes. Como a maioria das pessoas é protestante, vocês sabem, na lógica protestante, é importante que as pessoas aprendam a ler, para ler a Bíblia, né? Porque a leitura da Bíblia é autônoma. A pessoa tem que ler a Bíblia e tirar suas próprias conclusões, desde o Martinho Lutero. Então, uma das coisas que as mulheres fizeram foi participar desse movimento abolicionista, educando formalmente, do ponto de vista da linguagem, né, as pessoas escravizadas, para que elas pudessem ler a Bíblia, etc. E as mulheres acabaram encampando uma luta abolicionista gigantesca. Só que tem um fato que a própria Angela Davis conta, que ela foi, eu falo Bette Davis, que ela foi que duas irmãs, né, foram numa igreja fazer um discurso abolicionista e o pastor não deixou. O pastor falou assim, não, vocês não podem falar aqui, porque mulher não fala na minha igreja. Aí elas perceberam na contradição que para poder lutar pela abolição, elas também teriam que lutar pelo direito delas falarem, delas terem fala. Isso constitui basicamente a história do abolicionismo nos Estados Unidos. Só que o que aconteceu? Em 1848, teve a Convenção de Seneca Falls, que foi a primeira tentativa de fazer uma conferência feminista e tirar as coisas que aconteciam. A Elizabeth Cady Stanton, ela acabou reverberando nessas conferências, tanto em Seneca Falls quanto no encontro da Associação por Direitos Iguais em 1867, um argumento que era de um deputado, o Henry Beecher, de que o voto das mulheres deveria ser considerado mais importante do que o voto dos homens negros. Quando ela estampou isso, ela que tinha sido uma liderança abolicionista durante muito tempo, quando ela estampou isso depois da abolição, as pessoas começaram a falar, então, peraí, essas mulheres não são tão parceiras do movimento negro assim. Só que o que acontece? Esse assunto vai longe. Muita gente, inclusive no Brasil, não foi abolicionista em nome da igualdade. Muita gente foi abolicionista em nome da ideia de que as relações sociais precisam se modernizar. Então, tem que tomar cuidado para não confundir as duas coisas, entende? A abolição, quem é abolicionista não necessariamente defende a igualdade racial. Só defende que é errado brancos serem escrotos e escravizarem, entende? Mas não necessariamente é o fim da hierarquia racial. Mas, enfim, o fato é que isso foi uma disputa muito grande e nem todas as feministas eram igual a Elizabeth Cady Stanton, assim como nem todos os abolicionistas eram também como ela. Então, isso gerou uma disputa nos Estados Unidos que reverbera até hoje na ideia de que uma parte do movimento feminista foi inimigo do movimento negro, o que não é uma história do Brasil, entende? A história do Brasil, se vocês quiserem saber como se constitui, é Lélia Gonzalez. Só que é curioso, eu tenho que partir das referências que as pessoas estão debatendo e da tensão colocada e da polêmica colocada, do que partir da nossa discussão. Tanto que não vai ter Lélia Gonzalez aqui, porque eu tenho que desfazer esse mal-entendido, sabe? Mas a gente pode falar de Lélia Gonzalez no final. No Brasil, o feminismo, como eu disse para vocês, né, ficou muito mais conhecido pela trajetória da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, pela atuação da Berta Lutz, que eu já falei um pouco para vocês. Elas fundaram essa organização em 1924 e diziam que não iam lutar pelos direitos das mulheres, que só iam lutar pelo direito ao voto. Mas, curiosamente, em 1937, ou seja, quase 10 anos, mais de 10 anos depois, ela passou a defender os direitos das trabalhadoras. O que mudou? Ela, que tinha formado uma organização feminista que era essencialmente sufragista, de repente começou a defender os direitos das trabalhadoras. E por quê? Providência divina? Porque ela é muito inteligente? Algo do tipo? Não. Ela começou a defender os direitos das trabalhadoras porque ela começou a sofrer muita pressão, muita crítica, de todos os lados. E eu só trouxe uma crítica aqui para vocês verem. E depois ela sofrer tanta pressão política, ela resolveu falar dos direitos do trabalho igual, salário igual, denunciar o trabalho doméstico, uma série de coisas que começou a fazer parte da atuação dela até o advento do Estado Novo, que daí foi um trator que passou por cima de tudo. Ó, vou mostrar só um debate, tá? Eu peguei um trechinho no livro da Mara Lobo, que na verdade, na prática, ela se chama Patrícia Galvão. A Patrícia Galvão, ela era uma militante do Partido Comunista, que ficou distante do Partido Comunista a pedido do próprio partido, porque ela era muito intelectualizada e tal, eles queriam alguém que fosse mais militante de base nessa época.
E em 1933, ela escreveu um livro que chama Parque Industrial. No Parque Industrial, ela tenta contar uma história de como que era a vida das trabalhadoras pobres em São Paulo dos anos 30. Esse livro já recebeu um monte de xingamento na internet. Livro ruim, não sei o quê. Ela só escreveu porque o marido dela mandou, que era o Oswald de Andrade, né? Na época, que depois eles se separaram, enfim. E aí ela conta uma história que é muito interessante, de um sujeito... Ela está contando a história das meninas, dessas trabalhadoras da São Paulo do século XX, e aí, de repente, ela está contando a história do Alfredo, que era um menino que fazia filosofia na USP. E deixa eu ver o chat aqui que vocês estão falando. Apagou isso, obrigada, Mariana. Isso, apagou. E ela estava contando a história dessas meninas, dessas trabalhadoras e tal. E no meio desse romance, que é uma ficção, tá? Não é verdade isso. É uma ficção. No meio desse romance, ela inventou um personagem que chama Alfredo, que foi um sujeito que fez filosofia na USP e era um sujeito que tinha carro, ele era um sujeito escolar. E ele era marxista, muito marxista, via Marx à beça. E uma das coisas que ele mais gostava de fazer era passear na hora da saída da fábrica, em volta da fábrica, para arrumar namorada, porque ele adorava namorar as meninas mais pobres, trabalhadoras, e falar de Marx para elas, sabe? Era o jeito que ele... Era a estratégia de sedução dele, e também ele achava que assim estava fazendo a revolução, né? Porque ele levava a consciência marxista para elas. Só que um dia ele levou o pé na bunda de uma delas e foi parar num bar. E estava bebendo lá seu uísque quando ele presenciou essa cena narrada pela Pagou. Ele está lá bebendo, tem uma cena de várias mulheres e as mulheres estão conversando. Uma delas diz: acabo de sair do Gaston, dedos maravilhosos, o maior coiffeur do mundo, o maior cabeleireiro, né? Nem Paris. O Diário da Noite publicou, uma outra diz, o Diário da Noite publicou uma entrevista na primeira página. Saiu horrenda no clichê. Idiota esses operários de jornal. A minha melhor frase foi apagada. Aí outra diz, hoje é conferência, mas acho melhor mudar a hora das reuniões para podermos vir aqui no bar, né? Uma matrona de gravata e grandes miçangas aparece espalhando papéis. Leiam um recenseamento, que provavelmente aqui eu suponho que ela está fazendo uma imagem da Berta Lutz, né? Uma matrona de gravata e grandes miçangas aparece espalhando papéis, que ela é intelectual, toda política, né? Leiam, o recenseamento está pronto. Temos um grande número de mulheres que trabalham. Os pais já deixam as filhas serem professoras. Aqui ela já coloca uma crítica à ideia de que trabalhar no mundo dos cuidados garante nossa autonomia, nosso sustento. E trabalhar nas secretarias. Oh, mas o Brasil é detestável no calor. Ah, meu Mon Palais de Glace, que é algo como o meu palácio de gelo. Se a senhora, aí outra diz para ela, se a senhora tivesse vindo antes, podíamos visitar a cientista sueca. Nesse mesmo período, a Marie Curie fez uma visita ao Brasil. Por isso que eu acho que é uma referência a Berta Lutz. Porque os jornais mostram que, na visita da Marie Curie ao Brasil, dessa cientista polonesa, franco-polonesa, que ganhou 2 prêmios Nobel, nessa visita, a brasileira que acompanhou a Marie Curie nas atividades dela, nas reuniões e nas visitas que ela fez, foi a própria Berta Lutz. Por isso que eu acho que é uma referência a Berta Lutz, mesmo que no mundo da fantasia. Aí ela responde: a minha criada me atrasou com desculpas de gravidez, tonturas, esfriou demais meu banho, também já está na rua. Aqui, essa história nunca aconteceu. É uma ficção. Mas vocês percebem que nessa ficção, a Patrícia Galvão colocou os conflitos do período. Ela criticou a Berta Lutz, mesmo com uma história que é uma ficção. A Federação Brasileira pelo Progresso Feminino criticou que elas não se ligavam para as questões de classe, criticou que elas não ligavam para as trabalhadoras domésticas, que elas não ligavam para direitos ligados à gravidez, à reprodução, à licença maternidade. A crítica já estava posta. Então, como é que eu posso falar que o feminismo foi burguês no começo, se ele recebeu uma série de críticas que, justamente por seu caráter burguês, e se transformou a partir das críticas, a partir, inclusive, dessas críticas que ele começou a defender o direito das trabalhadoras diante dos diante do parlamento, por exemplo, né? Isso é só para dar um exemplo para vocês, para não ficar muito cansativo.
Aqui eu também mostro um documento de uma greve que foi de 1935, que foi organizada só por mulheres, né, numa fábrica de tecidos, e com isso eu chego a algumas conclusões com vocês. Primeiro, a ideia de que a luta por direitos civis é apenas uma parte da história, é importante a gente saber, ou seja, não houve uma onda exclusivamente sufragista, a luta por direitos civis é uma parte da nossa história, não é a única parte da nossa história do movimento feminista. Não dá para definir o feminismo a partir de suas polêmicas, senão a gente não chega a lugar nenhum, a gente só chega em disputas separadas, né? A gente tem que entender o feminismo como um campo, como uma síntese para poder entender qual foi o avanço constituído na luta por direitos. A história tem que ser contada por meio da compreensão de sínteses, porque a gente tem que superar a perspectiva de que o feminismo, o ser feminista, é algo excepcional e sazonal. Acontece num período e não acontece no outro. Como se a luta fosse por ondas, né? E não tivesse acontecendo quando a onda não acontece. Como se a gente não lutasse por emancipação das mulheres todos os dias. A ideia de que mulheres feministas são uma exceção, ela é ruim, porque ela tira do cotidiano a emancipação da mulher e coloca ela num pedestal, como se a luta por emancipação não fosse cotidiana. Então, o feminismo ele não é nem sazonal, nem excepcional. Ele pode ser considerado, sim, um movimento de massas, não de poucas pessoas. E se a gente definir ele pelo seu pluralismo e por sua segmentação, a gente só reforça a ideia de que é uma excepcionalidade, não uma coisa constante na vida das mulheres. Se eu ficar o feminismo natural, o feminismo radical, o feminismo negro, feminismo interseccional, feminismo não sei o quê, eu só vou ficar na segmentação, segmentando tudo, sem compreender o feminismo como um campo geral, né? E aí eu vou ficar sempre reforçando a ideia de que lutar por emancipação é uma excepcionalidade. E é isso. Feminismo é política. E por isso tem disputa. É isso. Vamos para o debate? Fiquei 1 hora falando. Eu espero não ter cansado muito vocês dessa vez. É um assunto bem denso, né? Mas, Gláucia, acho que a gente podia ver no chat como é que está aí as questões, para depois a Rai faz os encaminhamentos. Acho que podia ser isso. Pode. Deixa eu só ver se a ideia está aqui também. Ana, você poder ajudar a gente, Ana, Érica, porque às vezes tem coisa lá no... como chama? No YouTube. Ah, verdade. Odeia, você está aí? Acho que não apareceu. A gente pode fazer uma reflexão ainda assim. Deixa eu ver. Ah, você prometeu que ia falar da Lélia Gonzalez. Tá bom. Vou deixar você por último, Mariana. Peraí. Deixa eu ver aqui. Eu vou ler no chat, tá? Enquanto vocês olham aí no YouTube. Ágata, não tenho nenhuma dessas leituras, mas comecei a ler e refletir sobre as questões feministas a partir da famosa fala do TED Talk, será? Da Chimamanda. Li todos os livros dela, nos quais ela relata essas relações domésticas de dominação, ao meu ver, tão cruéis quanto amplamente vistas. Claro, exatamente, Ágata, porque essas relações domésticas constituem a dominação de uma forma geral, né? É justamente isso. Não tem, Ágata, não tem problema ter as leituras, não ter essas leituras, não é isso que eu estou dizendo. Claro que ler é sempre bom, aprender é sempre bom, mas não é isso que constitui feminismo. O que constitui feminismo é fazer política, tá? É estar num coletivo, compor o sonho de emancipação, é participar do seu sindicato, é participar da reunião da Câmara, é participação política, tá? Thelma, podemos ter acesso aos slides da aula? Thelma, eu adoraria, porém eu sou muito bagunçada com os meus slides. Entendeu? Às vezes eu não botei bibliografia no final, coisa de louco. Eu tenho uma síntese disso num PDFzinho, que daí eu posso mandar para vocês e as meninas da escola mandam, tá bom? Aí tem bibliografia, tá organizado. Mas meus slides, eles mudam, eles são uma bagunça.
tem muito mais a ver com as coisas que eu estou pensando no dia. Eu tenho uma síntese, um PDFzinho de 2 páginas. Pode ser, Thelma? Bom dia, consultaremos a palestrante e veremos junto com o certificado. Obrigada, Érica. Pagou, sim. Thalita, é um pouco do que o feminismo para os 99% está trazendo. Sim, Thalita, o feminismo para os 99% traz isso. Mas minha crítica ao feminismo para os 99% não é para jogar o livro fora. É só porque ele faz parecer que o liberalismo está na outra, não na gente. Como se não tivesse uma série de questões muito de feminismo liberal que compõem todos os coletivos de mulheres, sabe? Muitas, entende? Essa é a minha única crítica. Agatha, fiquei pensando muito em sua fala de ontem sobre feministas que, mesmo não estudando, claro, lutam de alguma coisa. Obviamente, sim, Agatha, é isso, né? Porque feminismo é política, e política não é você fazer faculdade de ciência política. Feminismo, política é você fazer política. É você sentar para negociar, é você sentar para trocar uma ideia com as pessoas, né? É fazer... Gente, vocês querem saber o que é feminismo? Acompanhem o 8 de março, Unificado Nacional. Vocês vão ver lá, nós não temos acordo com vários movimentos. Mas a gente conseguiu constituir uma pauta de consenso, que é muito bonita, que vocês têm que ver, sabe? E que isso foi feito na base da negociação. É verdade que do conflito também, mas na base da negociação. E assim, as mulheres deram um show de unidade na esquerda. Um show. E que isso, vocês podem ver, não aparece. Eu vou citar nomes, gente. Vou criar, porque se não cria polêmica, essas pessoas também não lembram de você depois. Mas aí você vai ver Jonas Manuel, todo dia no Twitter. Cadê a unidade da esquerda? Cadê a unidade da... Eu tô para escrever para ele. Falei, meu filho, você quer aprender a unidade da esquerda? Vai, acompanha as mulheres no 8 de março e para de choramingar, sabe? Mas, enfim, pronto, já fiz a minha polêmica do dia, tá? Senão vocês não lembram de mim. Ouvir e aprender sobre o feminismo é doloroso. O processo histórico de horror das mulheres negras atravessa muitas outras questões, desde a subjetividade até não estar em condições de privilégio que envolve estudar. Tá vendo, Lourdes? É isso. Esse é o ponto, entendeu? Não envolve estudar por excelência, por definição. Claro que estudar é uma parte importante. Estudar te alimenta para a luta, estudar te alimenta para, né, te transforma. Estudar é bom para tudo na sua vida, gente. Inclusive para você não ser contra a vacina, né? Estudar é bom para tudo. É igual água, né? Se hidratem. Se eu falar isso, estou errada? Não estou. Tome água, estou errada? Não estou. Estude, estou errada? Não vou estar. Mas não é isso que define a gente, né? Não é isso que define o feminismo, entende? Não é quem estuda que define, é quem faz, né? É quem bota o feminismo na rua. Glaucia, você prometeu a Lélia, vou falar. Porque temos, em geral, tanto medo de ser chamada de feminista? Aí você que me diz, Agatha, porque eu não tenho mais medo, tenho uns 20 anos. Aí, então eu não sou da mesma, não sei quantos anos você tem, mas eu já não sou mais dessa geração que tem medo. Me dê os parâmetros do medo, que daí eu tento fazer uma análise sobre isso. Deixa eu escrever aqui para a gente falar da Lélia aqui, senão eu vou esquecer também. Lélia. Quando eu trato da política do feminismo, então não preciso falar da diversidade? Uai, depende, né? A resposta do... Eu estudei 20 anos da minha vida, fiz 50 doutorados, escrevi 30 livros, mentira, só um, para sempre responder depende, né? Depende da questão que está colocada, tá, Lourdes? Porque depende, entende? Tem momentos que a diversidade do feminismo, diversidade não, porque diversidade diz mais respeito a gente, né? As pessoas, mas a pluralidade. Tem hora que a pluralidade está posta, e aí é bom você tratar dela. Tem hora que não necessariamente. Então, depende mesmo de qual questão você vai tentar desvendar, né? Seja na política ou na pesquisa. Poderia ter mais horas. Legal, Lourdes. Tem uma pergunta parecida. Esse receio de ser chamada de feminista pode ter fundamento na ideia superficial citada por você sobre feminismos, conflito e polêmica serem sinônimos. Gostei, Renata. Pode ser. Porque aí as pessoas querem tanto falar que a gente só briga que você fala, então eu não sou feminista. Só a polêmica nos define. Pode ser. Tá vendo? Mais um motivo para a gente não tratar o feminismo a partir da sua polêmica, né? E tem mulheres que recusam o título de feminista, mas são muito feministas na prática. Sim.
Não estou falando só dos defeitos do Jones, não, Manuel, ou Mariana. Eu estou falando, ele, na verdade, coitado, levou a bronca aqui, mas não é só ele, entendeu? Porque tem muita gente, muito intelectual de esquerda, que fica nessa e ignora a nossa capacidade de unidade no feminismo, que não é fácil, tá, gente? Não pensem que é fácil. A Rai tá aí que não me deixa mentir. Vocês acham que é fácil fazer negociação e conflito? Não é, gente. Barra pesadíssima, mas a gente fez. Vanessa, já ouvi de mulher que não é feminista e sim mulherista. Então, não sei, Vanessa, eu tenho que pesquisar mais esse negócio, porque o que eu achava que era mulherismo não é mais. Isso está vindo de uma coisa recente, dos estudos de algumas mulheres, de uma professora, não sei, acho que é da Unifesp, que tem se reivindicado mulherista, com base em questões sociais. Eu confesso para você, Vanessa, que eu tenho que estudar. Isso eu não cheguei nisso ainda, tá? A Leia. É o estruturalismo, o inconsciente coletivo feminino, isto é, vai se impregnando em nosso dia e, de repente, estamos reproduzindo falas. Mas isso também a gente tem que entender, né, Léa? E comportamentos que outrora estávamos reivindicando. Laiana, geralmente eu acho que o medo de ser chamada de feminista é de ser desvinculada de ser mulher, ser vista como um ser que não merece direitos. Acho que é isso, pelo menos. Era o medo que eu tinha quando comecei a me envolver com o movimento. Como assim, Laiana? Você tinha medo de virar feminista e deixar de ser mulher? De abrir mão da feminilidade, é isso? Porque, aí tá vendo? Porque o que está por trás da crítica do feminismo é uma crítica à feminilidade. Pode ser, são várias questões. Eu vou falar da Lélia, e vocês preparem, tá? Para falar um pouquinho depois. Gláucia, talvez a resposta a essa pergunta seja mais rápida, eu só vou passar aqui a pergunta que a gente tem no YouTube. Quais são as lutas que unem todas as mulheres? É possível? Linda essa pergunta. Por favor, acompanhe a programação do 8 de março unificado no Brasil inteiro. É possível. A gente fez um 8 de março unificado em 2021. Uma série de lutas nos unificam. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Não tem um grupo feminista no Brasil que não entenda a necessidade de auxílio emergencial, por exemplo. Por quê? Porque a gente sabe que são as mulheres que estão sustentando os lares, que são as mulheres que estão sustentando as crianças. Já falei, eu não sei se eu falei nesse curso, mas tem um indicador que todo o movimento feminista lida com tranquilidade sobre isso. Nós sustentamos a maior parte das famílias brasileiras, quase exclusivamente sozinhas, sem ter acesso a benefícios, sem ter acesso a salário, sei lá, 13º salário, porque nós não estamos no mercado de trabalho formal. Nós sustentamos a maior parte dos lares. Vocês falam da solidão da mulher negra, a solidão da mulher negra é bem verdade, mas também é muito verdade que é a solidão da mulher mãe generalizada, entende? Um monte de mulher sustenta sozinho a casa. Com que dinheiro, gente, se não está no mercado de trabalho formal? Vendendo jequiti, vendendo trufa, vendendo natura, vendendo não sei o quê. É assim a vida, a gente sabe. O lar é para a mulher o lugar de onde ela tira o sustento, porque é da casa que ela vai lá e faz o bolo e vende, é da casa que ela vai lá e cuida de mais 2 crianças que alguém vai pagar para ela cuidar, né? Então, falei bastante ontem sobre isso. Então, uma coisa que se transformou em consenso no feminismo, na luta feminista em 2021, é a necessidade do auxílio emergencial, por exemplo. E que vocês ficam aí achando que isso não é feminismo. Isso é uma questão socioeconômica, não é das mulheres. É das mulheres, é fundamental das mulheres, por conta de que o fato que o cuidado é uma dimensão incontornável das nossas vidas. Então, não sai achando que entendeu? E se você quiser ver a carta unificada, pega a carta. A gente tem uma carta nacional de reivindicação de direitos com todos os movimentos feministas, unificada. E quer participar? Tem programação, tem live, tem tudo. Vocês vão ver. Já teve uma live que foi linda no domingo, gente. Tinha tudo quanto é gente, de tudo quanto é... Tá maravilhoso, não tá, Laiana? O carro da banana. A gente tem que contar para vocês o carro da banana. O carro da banana foi maravilhoso. Essa foi da marcha. Mas a gente tem uma programação da Marcha Mundial das Mulheres e tem uma programação que é do 8M unificado, nacional. E na programação do 8M, que foi domingo,
Gente, começou, era 11 horas da manhã. Aí tinha mulher da Paraíba, aí tinha mulher rural, aí tinha mulher urbana, aí tinha vereadora, aí tinha prefeita, aí tinha mulher do PSTU, aí tinha mulher do MST, aí tinha mulher da Via Campesina, aí tinha mulher da CUT, aí tinha mulher da CONTAG, aí tinha, sabe assim, eu fui fazer comida e era mulher atrás de mulher, entendeu? Num 8M unificado. Então, vocês parem de apagar as mulheres falando que a gente não consegue, que a esquerda não se unifica, a não ser que vocês não achem feministas de esquerda, entendeu? Nós sabemos fazer unidade na política, no feminismo, sim. E está acontecendo agora, eu não preciso nem mostrar coisas para vocês. Links, eu acho que o mandato da RAI podia preparar esses links para vocês, tá? Esses links das atividades, da programação do 8M unificado. Sábado, agora, tem uma atividade aqui com a Marilane e com a Tica. Quem está querendo mais horas de curso já pode participar, já tem uma atividade agora. Eu posso construir isso com o mandato da RAI e elas mandarem no e-mail de vocês com a programação nacional para vocês verem que o feminismo é a coisa mais linda do planeta Terra e é uma luta que vai mudar o mundo inteiro, não só a vida das mulheres. Ô, Gláucia, nós podemos citar o exemplo do movimento feminista em defesa contra o golpe, Claro. que foi extremamente importante às mulheres. Quem esteve naquele movimento contra o golpe? As mulheres. De um jeito unificado, de novo, PSTU, PSOL, um monte de gente, não é só, nem só da esquerda no Ele Não, né? Nem só dos partidos, mas tinha centro-esquerda também, né? Do espectro político nas suas mais variadas formas. Vai falar que a gente não sabe construir unidade? Beijos para o Jones Manuel. Deixa eu ver a Leia. Aqui em Salto, e acredito que não seja privilégio da nossa cidade, mas se falando da interseccionalidade, 80% dos servidores públicos são mulheres, tá vendo? Exato, e autônomas que saem de suas casas para trabalhar e buscar sustento. Ah lá, quem quiser certificado, a Érica colocou aí, tem que preencher esse Google Docs, tá? Mais algum comentário que vocês queriam fazer? Ai, Thalita, nem vou comentar. Nem se importe com isso. Posso fazer um comentário? Por favor. Eu acho que você, quando traz essa questão do conceito do feminismo como um campo político, ele assim, para mim, é a centralidade de toda a discussão. E, inclusive, aconteceu um episódio agora, nós também buscamos construir aqui um 8 de março unificado, e que nós conseguimos em certa medida. E, em razão da pandemia, eu acho que a gente tivemos alguns problemas, mas nós estamos fazendo algumas atividades aí no mês de março. E, numa das palestras das companheiras do movimento negro, das feministas negras, ela fez um comentário que eu estava assistindo e eu também caiu uma ficha que até então não tinha caído para mim. Ela disse que, quando ela era criança, ela fez uma referência que ela sofreu muito bullying, e que bullying não é uma violência, uma situação de não aceitação da criança. A Rai caiu? Não, a cachorrinha dela, acho que... Começou a latir. Tem um cachorrinho aqui que é um probleminha, mas como a defesa dos animais também é uma defesa socialista, nós precisamos cuidar dos animais também. E aí ela fez uma referência a essa questão, que aquele bullying que ela sofreu não era uma violência de criança de não aceitação ou uma brincadeira.
é, na verdade, uma discriminação racial. E ela daí faz toda uma conceituação sobre essa questão. E aí, daí eu falei, putz, eu sou branca, mas eu sofri muito bullying, o tal do bullying na escola, por conta do nome Raimunda, porque quando falava Raimunda já me levava para um lugar que é o Nordeste, me leva para pobre. Então, assim, sofri todo tipo de discriminação também por ser pobre e ser nordestina. E isso trouxe para mim até hoje, que eu tento resolver essa questão até hoje, e eu sofri isso sendo branca. Então, eu acho que assim, essa questão do feminismo como um campo político, nós precisamos aprofundar sobre isso, porque eu acho que nós temos visões equivocadas com relação a essa questão do feminismo. E aí nós precisamos, aí eu acho, Glaucia, já até falando um pouco, a gente precisa aprofundar mais essa discussão, até para que nós entendamos melhor, porque tanto as mulheres negras, lógico que elas têm uma situação diferenciada na sociedade, que a gente precisa discutir sobre essa questão, mas nós estamos no mesmo campo político e estamos, na verdade, disputando uma sociedade em que nós busquemos essa igualdade. E aí não há, e assim, a gente precisa, inclusive, acho que é amadurecer, que não é uma disputa das brancas em relação às negras, mas é uma discussão do ponto de vista político de sociedade que nós queremos. Que mundo nós queremos construir para mulheres brancas, negras e todas as diversidades que estão postas na classe? Eu acho que daí a gente tem trabalhado a questão da classe trabalhadora, que a gente precisa trazer para essa discussão, porque sem também a liberdade e a autonomia da classe, nós, mulheres, também não vamos ter essa autonomia e essa liberdade. Acho que assim, eu queria colocar essa questão, e acho que a gente poderia, você vai falar da Lélia Gonzalez, mas eu acho que também a gente apontar para esse aprofundamento e essa relação mesmo de classe, raça e gênero. Acho que a gente precisa aprofundar sobre essa questão. Sim, mais ou menos, Rai. Eu concordo com você em tudo que você disse, mas eu não sei se está adiantando muito a gente partir do conceito para a gente definir primeiro, né? O que é raça, o que é classe, o que é gênero, para depois ir para a luta, entendeu? É só isso que eu estou fazendo essa observação. Por que eu estou pensando nisso? Porque eu acho que as questões são muito mais históricas do que necessariamente um problema de conceito. O que é histórica? O caso da Lélia, por exemplo, é brilhante. O que a Lélia fez? Ela escreveu em 6 páginas. Gente, o artigo da Lélia sobre o pensamento social brasileiro tem 8 páginas. Ela derrubou Caio Prado Júnior, Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda em 8 páginas. E por que eu estou falando dos 3? Porque eles são justamente os teóricos que dão a base para esse pensamento social brasileiro, que faz parecer que a gente não tem conflito racial. Alguém citou no YouTube que o FHC falou esses dias que a gente não tem conflito de raça. As pessoas não param de falar que a gente não tem conflito racial. E aí a gente tenta combater isso como? Com as armas da Angela Davis nos Estados Unidos, sendo que a gente deveria combater isso com a arma da Lélia Gonzalez no Brasil, que são discussões muito parecidas para contextos de disputa racial diferente. Qual é o nosso problema no Brasil? O nosso problema foi ter escondido que nós somos um país extremamente violento. Nós somos violentos com as pessoas negras, com os egressos da escravidão. A gente escondeu um processo de exclusão. A República escondeu isso. A República chamou os fracaro, todos os imigrantes italianos, e aí em Piracicaba tive aí esses dias, também aí tudo termina com esse sobrenome italiano, né? A República chamou para cá os imigrantes italianos para dar emprego para os imigrantes italianos na cidade, para dar os empregos chiques para os imigrantes italianos e colocar essas pessoas egressas da escravidão aonde? Na margem da sociedade. E aí inventaram uma lei, que era a lei de vadiagem.
Se você não trabalha, você vai preso. Ora, mas se você chamou um monte de imigrante para trabalhar aqui e não me deu emprego depois da escravidão, e agora você preso por vadiagem porque não tem emprego, né? Então, a gente tem uma estrutura toda de exclusão que é muito mais excludente mesmo e violenta do que a gente supõe. E a Lélia Gonzalez, ela diz isso, todo esse processo de branqueamento e de miscigenação só aconteceu por meio de uma coisa que chama estupro da mulher negra, e que nenhum desses intelectuais tem coragem de dizer, entende? Ninguém diz que a miscigenação do Brasil, que o fato da gente não ser um país conflituoso e violento, guarda relação com o fato de que foi preciso esconder o estupro das mulheres negras para a gente parecer um país cordial. Isso precisa de aprofundamento mesmo, isso eu concordo com você. E se vocês quiserem, atenção, fazendo propaganda de mim mesma, eu tenho um curso prontinho aqui de História do Racismo. Se vocês quiserem, posso tratar disso. Aí também na Escola do Legislativo. A gente faz o segundo semestre, tá? Mas eu posso fazer isso com vocês e mostrar com profundidade isso para vocês. Então, por que eu estou falando da Lélia? Que a Lélia, para nós, não estou falando que a Angela Davis não tem importância. Ela tem muita importância para nós, para o mundo inteiro. Né? É uma trajetória impressionante. Mas a forma como que ela, as soluções que ela dá são diferentes daquelas que nós passamos. Nós somos um país que esconde a violência, entende? Que esconde demais, que não gosta de se admitir violento e conflituoso, sabe? Então é isso, né? Lélia acabou com tudo quando ela disse que o Brasil só é o que ele é por conta do estupro da mulher negra. É isso, gente. Eu nem vou me alongar, porque senão isso vai ser a gente vai entrar muito nessas questões de racismo, né? Tem mais alguma questão aí no chat que vocês estejam... A Thalita. Ah, tá bom. Fala, Thalita. Thalita é nossa assessora. Oi, estão me ouvindo? Sim. Tá. Então, eu queria, na verdade, eu estava pensando sobre essa questão do caráter político, né, do movimento feminista, e a minha dúvida, na verdade, assim, não sei se é exatamente uma dúvida e nem sei se é uma resposta pronta e fechada, né, mas, assim, eu falei um pouco da questão do feminismo para os 99%, que é um livro que eu li, eu me debrucei sobre ele, enfim, eu acredito que não tem como a gente entender as relações de gênero sem pensar nas condições de classe, né? Porque as condições materiais, eu acho que elas determinam basicamente toda a vida das pessoas, né? E aí, o Cláudio, eu queria, na verdade, falar um pouco com você sobre isso, porque se o movimento feminista ele tem um caráter político, portanto, é um caráter natural, assim, de natureza coletiva, o liberalismo ele não vai, assim, essa coisa mais liberal, mais personalista, né, essa ideia meio ativista, né, que está muito presente nesse movimento agora, na atualidade, né, ele não vai dar uma descaracterizada assim, nessa questão do movimento feminista enquanto um caráter político? Olha, eu não sei exatamente a qual fenômeno liberal você está se referindo, mas se não fizer sentido a resposta, eu peço que você retome, tá bom, Thalita? Mas, na verdade, pelo contrário, assim, pelo menos das referências que eu tenho, muito pelo contrário. Se eu tratar o feminismo como política, eu não estou tratando ele como uma redenção, uma salvação individual, que é basicamente a base do liberalismo. Entende? Qual é a base do liberalismo? A meritocracia e a ideia de que para você atingir um lugar de sucesso, de desenvolvimento econômico e financeiro, é você trabalhar, né? E aí, por mérito, você chega lá. Por mérito, você tem reconhecimento. Ou seja, o liberalismo em si detona a ideia de política ao dizer que você não precisa do Estado e de mais nada, né?
para chegar lá. Basta você se empoderar, que foi o que a gente falou ontem. Basta você se projetar, né? Basta você se colocar. Então, quando eu digo que o feminismo é política, é, na verdade, um manifesto antiliberal, né? Da ideia de que a gente parte de uma desigualdade social, de que existe uma hierarquia entre homens e mulheres, nós não temos as mesmas oportunidades, coisa que o liberalismo quer nos convencer. Nós não temos as mesmas oportunidades, né? E não temos as mesmas oportunidades nem como brancos e negros, nem como mulheres e homens. E precisamos da política justamente para que essa igualdade seja atendida, né? E, além de tudo, Thalita, sequer isso é minha opinião também, sabe? Isso não é uma opinião, é um jeito de olhar, tanto que esse é o ponto do curso, né, para a história do feminismo. Porque se eu não olhar como política, eu vou olhar como um esforço, como uma identidade, sabe? E mesmo assim, se ele é uma identidade, ele vai produzir algumas... Como é que eu vou conseguir perceber os avanços, né? As negociações e, principalmente, as ideias de emancipação que pessoas que não são da classe hegemônica têm, como a Berta Lutz, entende? A Berta Lutz recebeu pressão de muitos lados, ou seja, o que é política? Talvez o que não esteja claro para você é o que eu entendo por política, mas o que eu entendo por política? Não só a política institucional, evidentemente. Eu entendo por política um lugar que você, ao invés de matar a pessoa que você... Uma metáfora da guerra, né? Ao invés de matar a pessoa que você não concorda, ao invés de violentar a pessoa que você não concorda, você chega num acordo, né? Você chega num consenso, você negocia, você diz assim, olha, então vamos lutar por isso, porque isso para nós é mais urgente, mas no ano que vem a gente luta por aquilo, né? Que é uma coisa também que assim aparece com relação ao aborto no movimento feminista, né? Não, mas acho que daí não. E a política, você considera a política meritocrática, Thalita? Fala de novo para ver se eu entendi e se eu resolvi o problema. Eu acho que não. Não, na verdade, assim, a gente está na mesma vertente. A minha questão é justamente essa. Assim, então, se a gente está dizendo, né, se a gente está partindo da prerrogativa, o feminismo ele é um movimento político, portanto, ele tem um caráter de lutas coletivas, ainda que sejam divergentes, né, porque as pautas e enfim, as condições das pessoas são diferentes, esse caráter personalista que eu acho que está muito presente nesse nosso momento hoje. Assim. Eu não sei se é nesse nosso momento, porque também a gente não pode cancelar tudo que veio antes, né? Mas eu acho que é essa lógica dessa meritocracia, de que é mais ou menos assim, aquela coisa de que o feminismo não é uma roupa que você veste, né? Então, assim, não é uma moda, é um pouco uma esse atitude. lugar, assim, exatamente, uma postura, uma atitude, ele tem um outro caráter, então, é nesse sentido. Então, se o feminismo ele é político, portanto, ele tem esse caráter que ele é coletivo, de luta coletiva. É nesse sentido que eu quero dizer, sabe? Sim, não, totalmente. E agora a gente está com um problemão, né, Thalita? Porque o que acontece? Um ano e pouco de pandemia, nossa vida está restrita ao online e a gente virou um oceano, né? A gente virou um oceano, assim, o meu mundo, eu moro sozinha, meu mundo é aqui, né? É só isso aqui. Então, isso causa um problema porque uma espécie de contradição mesmo, né? Porque daí a gente que quer fazer política, a gente que quer juntar, a gente que quer fazer disputa nesse campo político, o que a gente vê é uma soma de indivíduos hoje em dia, né? Nas redes sociais, se manifestando. Mas vamos ter paciência com a gente mesmo, né? A gente vai ter que enfrentar isso também. E do quanto que as redes sociais também individualizou tudo, né? Tudo é muito biográfico, né? Tudo é muito de trajetória. Sim, nossa, muito boa a sua intervenção, Thalita. Deixa eu ver aqui a demand. O embranquecimento do Brasil é um assunto que ninguém quer falar e discutir isso. E essa ideia de embranquecimento surgiu com força com Dom Pedro, que trouxe pesquisadores europeus para o Brasil para ajudar com esse processo. Com Dom Pedro, eu não sei. Não tenho segurança. O que eu sei é que o projeto de branqueamento foi colocado em prática na fazenda, né, em 1800
desde 1870, assim, que a gente já tem uma vinda de imigrantes. Mas, não, o que ele trouxe pesquisadores franceses em 1815, a missão francesa. Ah, tá. Entendi. Que ele trouxe o Debré, né? Que ele trouxe, assim, a missão francesa para o Brasil. E que criou todo o mundo das artes no Brasil até hoje, né? Mas não necessariamente, tá? Trazer... Gente, a gente não pode confundir a Europa com colonização e branco com branqueamento, sabe? Porque o projeto de branqueamento foi a chegada de pessoas brancas com branqueamento. Porque o projeto de branqueamento ele foi aprovado, entende, pelo parlamento. Ele foi um projeto colocado em prática. A gente tem a fazenda de Ibicaba aqui, é uma fazenda modelo nesse sentido, que recebeu subvenção, como é que fala? Não sei falar coisa chique. Que recebeu financiamento do governo, entende? Não é só a chegada de pessoas europeias, sabe? O branqueamento é um projeto político de miscigenação e violência das mulheres negras. Acho que é isso que eu queria dizer, só para tornar mais preciso no argumento. Acho que a Thalita traz uma questão, essa questão dessa mais colocada como esse feminismo liberal, e também, né, Gláucia, essa questão do empreendedorismo. Eu acho que a gente vai precisar conversar sobre essa questão, que coloca também na pessoa como ela fosse autossuficiente para atender todas as suas necessidades, e não só materiais, mas também sociais, do ponto de vista de direitos sociais. E isso, na verdade, tem ganhado uma dimensão grande, e nós vemos muitas mulheres, inclusive, fazendo essa defesa de uma forma enfática e atribuindo esta responsabilidade ao indivíduo. E, lógico, que isso tem um peso maior sobre as mulheres. E acho que talvez isso pudesse ser daí um tema de um curso para nós, para a gente conversar sobre isso, porque eu tenho ficado muito incomodada, sabe? E que nesse campo da disputa política, a gente parece que está numa contramaré, porque tem uma avalanche na defesa disso. Lógico que isso está conotado com essa meritocracia que você falou, que você é autossuficiente. Se você quiser, você vence, você vai crescer, você vai ser uma pessoa de sucesso, você vai ficar poderosa, né? Então, eu acho que essa é uma outra questão que nós vamos precisar enfrentar. Inclusive, na Câmara tem um fórum do empreendedorismo feminino, e acho que talvez aí a Silvinha e eu estamos aí na coordenação desse fórum. Aí, Silvinha, estou aqui já fazendo uma proposta para a gente discutir nesse fórum aí. Pode falar, depois eu falo um pouquinho. O que é esse empreendedorismo feminino? Para quem e para que ele serve? Então, acho que talvez uma das discussões da semana a gente pudesse fazer esse debate e aprofundar sobre essa questão, né? Eu acho que é bem importante isso. Concordo, Rai. Eu não sei, ainda estamos aí com 15 minutos, se vocês quiserem ainda fazer um fecho mais nesse contexto todo aí, ou senão também já posso ir fechando. Eu achei assim que essa proposta da Gláucia para trazer um outro curso para o segundo semestre, tendo em vista aí, as meninas me colocaram aqui no Zap que ontem tinha 80 pessoas, incluindo o YouTube e aqui no Zoom, e hoje também tem quase 60, acho que é isso, 18 no YouTube e 40 aqui. Então, é um assunto bem requisitado, é um assunto muito importante para o momento.
Então, Glaucia, se sinta já convidada para Tá. continuar com esses debates com a gente no segundo semestre. Tomara que volte presencial, daí a gente vê como faz para te trazer. Se for online, né, a gente já está no jeito. E eu me senti super contemplada aí nas falas de todas vocês, inclusive da Rai, da Thalita, porque, como eu disse ontem, eu não sou uma estudiosa do feminismo, mas sempre tive muito próximo a mulheres aí que estudam essa questão, né? A Rai, por exemplo, amiga de tempos, a vereadora que eu trabalhei, a Nancy, também na legislatura passada, e as assessoras também que estavam juntas, mas eu faço meu feminismo no meu dia a dia, aí no meu ambiente, com uma melhor qualidade de vida para as mulheres e etc., né, na minha profissão aí. Não dá para a gente se enfiar de cabeça em tudo, senão você também não vive, né? É um pouco isso, né? Mas hoje, como vereadora, estou tendo que estar mais presente, né, Rai, em algumas questões aí, principalmente da Procuradoria, do Fórum de Empreendedorismo, que eu acho que também é uma boa ideia trazer esse debate aí, se não agora, para o segundo semestre, para a gente organizar um pouquinho melhor. Não é isso? Perfeito. Eu vou fechar um de delas, aí depois deixo vocês fecharem, pode ser? Por mim, tá tranquilo, já me coloquei até. Se a Rai quiser depois fazer um fecho aí, a gente tem aí 10 minutos ainda. Tá 15 bom. minutos. Então é isso, gente. Eu queria já começar agradecendo o mandato da Rai, a Silvia, a Escola do Legislativo, todo mundo que se empenhou para isso dar certo, para promover esse encontro. Quero dar beijo para as que eu conheço, para as que eu acabei de conhecer também. Dri Frias ficou aí o tempo todo com a gente. Saudade, Dri, muita saudade. E todas as outras companheiras, as que eu acabei de conhecer também. Quero dizer sobre o empreendedorismo feminino. Eu até fiz um curso desse aqui na PUC também, com uma companheira, uma colega de trabalho que chama Eliane Rosandinsky. Então, na minha ausência, ela pode assessorar vocês nisso, sem nenhum problema, tá? A Eliane entende bastante do tema também, e a gente fez várias reflexões puxando um pouco mais para a economia solidária, então ela pode assessorar vocês nisso com tranquilidade. Ela é uma querida do nosso. A gente fez um curso que era para ser de economia feminista e virou de Eliane Rosandinsky. Sem falar esse nome dela é russo, não, eu acho que é isso. E a gente preparou juntas mesmo isso, assim, esse curso que era economia feminista mais empreendedorismo, mas aí a gente começou a discutir com as turmas de como que seria importante fazer também, ter uma visão mais colaborativa e social, né, do empreendimento, e que empreender, se esse vai ser a saída, se já é a expressão desse desemprego, então que a gente faça de uma forma mais colaborativa mesmo, né, dentro dos moldes da economia solidária, que já é uma experiência que o Brasil tem muito acúmulo, e a Eliane é muito especialista nisso. Ela é melhor que eu nisso, e sobre economia feminista, a Tica Moreno também é muito melhor que eu nisso. E aí, se vocês quiserem, eu fico com essa proposta do História do Racismo, porque depois do Black Lives Matter, tá, isso, beleza. E a gente fala sobre o Black Lives Matter e como isso se transformou numa questão muito importante para a história do mundo nos últimos 2 anos, né? E aí também, assim como no curso de História do Feminismo eu falei de raça, no curso de História do Racismo, necessariamente eu vou falar também das questões ligadas às mulheres, né? Não se preocupem com isso, tá certo? Então é isso, gente. Eu só quero agradecer mesmo a atenção, o carinho de vocês, todos e todas. Foi muito produtivo. Eu também aprendo muito nessas ocasiões de ouvir vocês falarem, com a experiência que vocês têm agora, no caso, mais no legislativo, mas eu aprendo demais mesmo de escutar vocês. Não se esqueçam de preencher o do Google Docs para conseguir o... Eu falei da Lélia já, não falei? Da Lélia Gonzalez? Falou só um pouquinho. Ah, mas era isso que eu tinha para falar mesmo. Que é a questão do estupro, da miscigenação, né? Desse ponto. Não contei tanto a obra dela, assim, mas que é na medida que ela
Contei dela no diálogo com a Angela Davis, foi bem pouquinho mesmo, desculpa. Mas, enfim, a gente pode aprofundar em outros momentos, e eu só tenho mesmo a agradecer a vocês, né? Seguiremos em marcha até que todas sejamos livres. Um grande abraço para vocês. Obrigada, Gláucia, por nos propiciar esta reflexão, né? Acho que você nos propiciou bons momentos aqui, né? Ontem e hoje. Com certeza, nós já saímos desses 2 dias num outro patamar para a nossa luta cotidiana. E esta luta, como você bem disse, não é uma luta de estudiosas apenas. Somos nós, lá na nossa militância, lá no cotidiano nosso, buscando lutar por direitos à moradia, por direitos a um meio ambiente saudável, sustentável, lutar na Câmara de Vereadores, como nós estamos lá, a Silvinha, eu e tem mais outras 2 colegas, lógico que num campo político diferente do nosso, mas também estão lá conosco, porque ainda nós temos vereador que diz que todas nós somos a Gisele Bündchen, né? Todas nós somos a Gisele Bündchen. Então, é nesse campo político que nós estamos, e nós fazemos o enfrentamento todos os dias. E, às vezes, nós precisamos sair até da teoria para fazer esse debate mais do cotidiano mesmo. Lógico que tem um subsídio teórico quando nós nos expressamos, mas, às vezes, a gente tem que ser um tanto mais direta em algumas questões e fazer esse enfrentamento. E nós estamos nesse enfrentamento cotidiano lá, nesse espaço político, e para mostrar que as mulheres ainda estão numa situação muito diferenciada na sociedade e que nós precisamos buscar a igualdade de direitos. E aí, quando nós estamos falando isso, nós estamos militando como feministas, porque nós estamos defendendo um mundo de igualdades. Agradecer a você imensamente por ter nos blindado, né, nos brindou com esse presente nesses 2 dias, e aí contar com você no segundo semestre. E você já citou 2 pessoas que poderiam colaborar conosco nessa questão do empreendedorismo, daí vamos conversar um pouquinho, a Silvinha e eu, para que como a gente constrói essa agenda. E eu acho que daí também tem uma outra agenda que nós talvez precisemos organizar, que é discutir a economia feminista e a agroecologia. Nós precisamos fazer esse debate, e aí as companheiras da Marcha Mundial, nós temos a Miriam Nobre e outras companheiras lá que estão nesse debate. E aí nós, como queremos uma sociedade também feminista e autossustentável ecologicamente, nós trazemos também para o legislativo, para essa escola, essa discussão. Porque essa escola ela tem um papel importante de fazer as discussões que a Silvinha está trazendo aí, que são de extrema relevância, mas também trazer essas discussões que traz para nós esta luta feminista, e que é importante para a nossa sociedade como um todo. Então, muito agradecida, eu saí muito feliz desse encontro. Silvinha, muito obrigada, e ainda bem que o colegiado que compõe aí, que decidiu, né, esse colegiado que compõe a pauta, define qual pauta dentro da escola, que bom que aceitou, né, colocar na pauta esse debate da questão do feminismo. Eu tinha dúvidas com relação a isso, e foi um presente para nós nesse mês de março. Um presente. Não, e são esses temas mesmo que a gente tem que trazer, né? Todos os temas relacionados à cidadania, igualdade, é o objetivo da escola. Eu acho que não dá para debater lá em outro espaço da Câmara, dá para debater na escola, e aí a gente vai fazendo esse link, acho que é isso, né? Tem que ter vida essa escola também, e agora na pandemia a gente está conseguindo continuar, né, online, então pelo menos estamos aí vivos aí nesses debates todos aí, né?
Fora tudo que a gente tem que fazer no gabinete, né, Rai? Não está fácil, não, porque o mundo está de ponta cabeça, gente, mas vamos tentar parar e refletir também, não entrar só no operacional, né? Obrigada, Rai, brigadão, viu? Traga mais Valeu, cursos, mais palestrantes, todo mundo que está aí vendo, assistindo, pode trazer algum tema, a gente passa pelo conselho. Glaucia, está convidada para continuar aí no segundo semestre ou quando quiser, tá bom? Tá bem, gente, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Ana. Tchau. Glaucia.